Design de personagem é uma coisa que está sempre evoluindo, seja para acompanhar novas tendências, avanços tecnológicos ou até mesmo mudança no gosto do público-alvo. Algumas dessas alterações aprimoram os personagens, tornando eles ainda mais icônicos, já outras acabam com o charme do personagem todinho. E é exatamente dessa última que eu quero falar hoje, das piores mudanças no visual de personagens. E eu acho que o indivíduo perfeito pra gente começar essa lista é o Moro de Dragon Ball Super. Eu devo dizer que depois do fiasco que foi o design do Jiren, que pra mim é um dos visuais mais sem graças de todo o Dragon Ball, a aparição do Moro foi uma verdadeira lufada de ar fresco. Moro foi apresentado como um personagem velho, com traços animalescos e características que remetem a um bode. Usar a figura de um bode como base para o seu design foi uma sacada muito boa, pois gera uma resposta imediata no público. No imaginário popular, os bodes são frequentemente associados a coisa ruim, né? Figuras demoníacas ou arquétipos do mal, como o temível Baphomet. Isso dá ao design do Moro um peso imediato. Antes mesmo dele dizer ou fazer qualquer coisa, a sua presença já fala por si só. As escolhas visuais que o Toyotaro fez aqui foram muito boas. Ele transmite perfeitamente a ideia de um feiticeiro antigo e maligno. A sua aparência envelhecida reforça que ele não é um vilão que depende principalmente de força física bruta, mas sim de intelecto e magia. Isso traz algo de novo para a mesa, principalmente em uma série como Dragon Ball, onde a maioria dos vilões é pura força física. O Toyotaro tinha ali a faca e o queijo na mão para fazer uma coisa muito legal. Porém, se ele tá aqui nessa lista, você já sabe o que aconteceu, né? O Toyotaro ligou ali o modo Dragon Ball Character Design Generator e ferrou o design do Moro todinho com uma nova transformação. Eu já não tava ficando lá muito feliz dele deixando o Moro cada vez mais jovem e bombado durante a luta, né? Mas ainda não era nada demais. Porém, aquela forma ridícula de Moro 73 não deu pra tancar não. O cara saiu literalmente de um mago Baphomet pra aquele design de guerreiro jovem genérico de Dragon Ball que a gente já tá cansado de ver, se aproveitando das mesmas batidas visuais usadas em incontáveis vilões da obra, que se resume a: primeiro, desenhe a sobrancelha do Super Saiyajin 3, em seguida adicione linhas verticais no rosto do personagem, e para finalizar, escolha aí qual que é o modelo de placa craniana que você vai pôr nele. Eu creio que seja principalmente essas linhas verticais e a proporção da cabeça que deixaram essa transformação do Moro tão parecida com os outros vilões, principalmente com o Cell. Mas assim, eu até entendo o que o Toyotaro tava querendo fazer aqui, já que a ideia dele é que o Moro fosse uma mescla da maioria dos grandes vilões de Dragon Ball. Ele começa ali como um velho debilitado, claramente inspirado no Piccolo da Maiô. Ele também tem a capacidade de absorver energia, assim como os androides. Além disso, possui capacidades mágicas semelhantes à do Babidi, né? E pra fechar o ciclo, no final ele engole ali um androide e assume uma forma final muito mais humanoide, igual a do Cell. Eu entendo a intenção de você querer homenagear a história de Dragon Ball e tal, mas a forma inicial do Moro era muito mais interessante, muito mais distinta e, narrativamente falando, comunicava ideias mais interessantes do que esse design genérico de vilão de Dragon Ball que ele assumiu no final. Sinceramente, eu não sei o que foi pior, ele ter perdido o design de bode feiticeiro ou terem descartado a maioria das suas habilidades mágicas para ele ficar lutando no soco. Como próximo integrante, eu queria colocar alguém do universo de Jojo. A minha intenção inicial era pôr Jotaro, não porque o design final dele seja ruim, mas simplesmente porque o primeiro era imbatível, né? Acontece que ao refletir melhor, eu percebi que tinha alguém muito mais digno de aparecer nessa lista, que é o Jonathan Joestar. Bicho, o que fizeram com o coitado do Jonathan? Ele tá irreconhecível nesse traço moderno do Araki. Se eu não te dissesse que era ele, você nem saberia. Honestamente, eu não desgosto desse traço moderno do Araki, onde os personagens saíram ali de homens musculosos para modelos mais esbeltos de alta costura. Além de eu achar essa estética bonita, essa mudança trouxe ali uma identidade visual muito única para Jojo. O que me incomoda é a descaracterização dos designs antigos. Os personagens não parecem eles mesmos e o Jonathan foi o que mais sofreu com isso. Geralmente a gente quer ver os personagens sendo representados de uma forma fiel àquela que nos marcou. Pequenos ajustes em um design são naturais com o tempo e até desejáveis, mas quando mudanças muito drásticas acontecem, isso inevitavelmente divide o público. É por isso que eu digo que não se conserta aquilo que não está quebrado.
No caso do Jonathan, essa mudança é um pouco mais complexa, porque ele nunca teve um design verdadeiramente único para começo de conversa. O seu visual era muito derivativo do Kenshiro do Hokuto no Ken, mas querendo ou não a gente conheceu ele por essa aparência e é zoado você mudar de uma forma tão drástica. Sem falar que ela conversava bem com a sua personalidade e estilo de luta. Diferente dos outros JoJos que contam ali com stands apelões, o Jonathan era pura força física e domínio do Ramon. O seu corpo musculoso era uma parte fundamental da sua identidade como lutador, e ver ele como uma tripa seca parece muito errado. Se ao menos um dos JoJos tivesse que permanecer musculoso, eu acho que esse deveria ter sido o Jonathan, já que ele segue aquele arquétipo de herói clássico, né? Um guerreiro feroz, imponente, mas de coração puro e gentil. Claro que esse traço que o Jonathan é desenhado no início do mangá já não é lá muito apreciado nos dias de hoje, né? Ele tem uma estética que tá meio que fora de moda, por isso que a minha versão favorita de design dele é a do anime de 2012. Ela consegue equilibrar bem o estilo clássico do Jonathan com um refinamento mais moderno para tornar ele único, porém sem fazer ele ser um personagem irreconhecível. O próximo da lista é o empobrecimento do design dos ogros no anime de Tensei Shitara Slime, aquele anime lá do slime apelão. Essa obra aqui segue aquela fórmula vagabunda que a gente já tá cansado de ver, né? O protagonista morre de um jeito tosco e vai parar em um mundo de fantasia. O diferencial desse aqui é que ele reencarna como um slime, né? Assumindo o nome de Rimuru Tempest. Nesse novo mundo, o Rimuru decide que vai brincar de Civilization e começa a construir uma nação onde monstros possam viver em harmonia. E para isso ele tem vários poderes bem apelões, né? Dentre as coisas que ele pode fazer, ele pode nomear criaturas. Sempre que ele dá um nome para alguém, essa criatura fica mais forte e junto com isso passa por uma transformação física. O problema é que às vezes essa transformação acaba com o design do monstro. Isso aconteceu em especial com os ogros lá no início do anime. Dá pra ver que a equipe de design colocou bastante esforço nos visuais deles, com chifres grandes, presas afiadas, musculatura mais robusta, mas aí vai lá o nosso amigo Rimuru, dá o nome pra eles e apaga tudo isso. Então ao invés da transformação que tá deixando eles mais fortes realçar as características que torna eles únicos, a mudança basicamente humaniza os personagens, apagando os seus traços monstruosos e deixando tudo visualmente genérico no processo. Existe ali uma explicação na história para a habilidade do Rimuru funcionar do jeito que funciona, mas não muda o fato que é uma decisão de design consciente do autor e que é no mínimo porca. Tipo, por que você vai criar um visual incrível para os ogros só para trocar por algo menos interessante depois? Provavelmente porque o autor acha que é muito mais difícil comercializar garotas monstros do que garotas normais, né? É nessas horas que faz falta um furry na equipe de produção. O próximo caso de downgrade visual é um pouco mais complexo, que é o da Fio no Metal Slug. Já tem um tempinho que uma postagem viralizou no Twitter mostrando a mudança de design dos personagens de Metal Slug em um novo spin-off da franquia para celulares de sobrenome Awakening. Você vê que os personagens mudaram bastante, mas a crítica principal foi no design da Fio. Se a gente olhar essa comparação sem o contexto completo, pode parecer que embelezaram ali a personagem, retirando as coisas que tornavam ela única e transformaram em uma waifu genérica de celular, se qualificando ali como um downgrade semântico absurdo, né? Como se tivesse ido de contra o conceito original da personagem. Porém, meus bruxos, a aparência dos personagens de Metal Slug é um pouco mais complicado do que isso. Metal Slug sempre foi uma franquia conhecida por, em certos momentos, usar um estilo de arte mais pateta na representação dos seus personagens, principalmente na tela de seleção. Isso faz parte da identidade visual dessa série. O artista responsável por essas artes mais caricatas se chama Akio Oyabu. Recentemente ele comentou que na época que esses primeiros jogos saíram, não importava para onde ele olhava, ele só via homens e mulheres super atraentes sendo representados nos videogames. Então ele decidiu ser ligeiro. Para conseguir se destacar na concorrência, ele desenhou os personagens de Metal Slug, entre aspas, mais feios, em um estilo que se assemelhava a uma caricatura. E essa sacada dele deu muito certo. Esse traço caricato e divertido, além de ter ajudado a destacar Metal Slug de outros jogos da época, também casava perfeitamente com a ambientação do game. Um jogo de guerra retratado de forma cartunesca e exagerada, quase como se estivesse
ilustrando uma charge sobre a guerra. Acontece, meus bruxos, é que essa tela de seleção nunca foi uma representação fiel de como os personagens desse jogo eram de fato. Ela propositalmente deixava os personagens mais feios e bobocas para fins cômicos. Mas o fato é que desde a concept art até as artes oficiais que apareciam em materiais promocionais, capas e ilustrações, eles sempre retratavam a Fio como uma garota bonita, fofa e até sexy, sendo estilizada dentro do padrão de anime ou em uma abordagem mais realista, dependia muito do ilustrador. Então não é como se a Fio tivesse sido concebida como uma personagem feia e de repente tornaram ela bonita. Ela sempre foi uma personagem atraente. Honestamente, eu gosto das duas representações dela. Uma é como ela é de fato, o outro é um retrato mais caricato dela. Então o real downgrade aqui não é que deixaram ela mais bonita. O problema real é o seguinte: Metal Slug sempre manteve versões cartunescas e específicas em artes avulsas e na tela de seleção de personagens. No entanto, no Awakening e em jogos mais modernos, essa abordagem parece ter sido mantida apenas para os personagens masculinos, enquanto as personagens femininas se mantêm ali no seu design normal de waifu. Tipo, essa aqui é a tela de seleção do Awakening que homenageia os jogos clássicos. O objetivo dela é mostrar os personagens na sua versão mais aloprada possível. Eu diria que os garotos estão mais ou menos próximos do original. Já com a Eri, dá pra ver ali que eles até tentaram um pouco, ela ainda tem um nariz pontiagudo, então ela ficou ali no meio termo. Mas a Fio, bem, ela não mudou foi nada. Eles realmente não queriam mostrar ela em uma versão, entre aspas, feia. Em muitas artes de outros jogos, os personagens masculinos e femininos parecem de universos totalmente diferentes, pois eles se recusam a aplicar a cartoonização nas garotas. E o retrocesso tá justamente nisso, deles não quererem colocar as garotas no estilo mais caricato, igual eles faziam no passado. Essa abordagem aí do 2 pesos, 2 medidas não é uma exclusividade do Metal Slug. Kaiji, por exemplo, é um mangá que tem um traço super aloprado, tanto para homem quanto para mulher, faz parte da estilística da obra. Porém, quando ele recebeu um jogo gacha para celular, ele representou ali o traço dos homens de uma forma mais ou menos fiel ao mangá, mas na hora de representar a mulherada, eles não seguem o traço do mangá não, mas sim um traço de anime padrão que é fofo e bonito. O motivo é bem evidente, né? Um homem, principalmente japonês, não vai torrar dinheiro no gachinha para conseguir mulher feia, né? Então eles colocam lá um monte de PNG bonito pros tontos gastar dinheiro. E não vai pensando que isso é exclusividade de homem não, viu? Um dos jogos de celular mais rentáveis de todos os tempos se chama Love and Deep Space. Ele é um jogo chinês estilo Otome e é um game voltado para mulheres, onde o objetivo é estabelecer um relacionamento romântico com os vários personagens masculinos da obra. Pra se ter ideia do sucesso desse negócio, ele faz mais dinheiro do que Fate Grand Order e Genshin Impact juntos, ficando em primeiro lugar nos gachas mais rentáveis. É um game basicamente de fanservice, o que não tem nada de errado. Fanservice não é um palavrão, é apenas a proposta do jogo. Mas é evidente que por causa disso os personagens são os mais embonecados e genéricos possíveis, né? Até eu que gosto aí da estética bichonem, acho a aparência desses caras o mais artificial possível. Mas eu não posso dizer que não são designs de sucesso, né? Tá atendendo o público-alvo e os números mostram isso. O embonecamento de personagem é apenas uma realidade da indústria. Se o público-alvo for masculino, só vai ter mina gata. Se for feminino, só vai ter homem charmoso. E se o público for misturado, todo mundo vai ser bonito. Mas não me entenda errado, eu não tô querendo defender Barangaverso aqui não, viu? Eu só queria explicar que esse embelezamento de personagem vale tanto pra homem quanto pra mulher. O que determina isso é o dinheiro. No caso da Fio, como eu disse, ela sempre foi uma personagem fofa e bem sexy. Eu não quero que isso mude. O meu ponto é que não vê mais ela nas suas versões caricatas e na tela de seleção só porque ela tem que parecer perfeitinha em 100% do tempo, pra mim é um retrocesso da direção de arte da franquia. Ele perde aquela característica que fez Metal Slug se destacar no passado. Poxa, os caras nem se esforçaram aqui, tá ligado? Se eles tivessem feito a expressão dela um pouquinho mais cômica como nessa edição, já seria um toque legal. Resumindo a ópera, eu até queria colocar alguns outros personagens nessa lista, mas eu fiquei sem ideia. Se você tiver alguma sugestão de personagem pra gente pôr na parte 3, coloca aí nos comentários, beleza? E se você quiser me ver puto por terem transformado a Templária do Ragnarok em uma rampeira de boteco, é só você assistir o primeiro vídeo que eu fiz nesse assunto que eu estou linkando aqui agora na tela, beleza? Agora eu vou ficando por aqui.
muito obrigado por vocês terem me assistido até aqui, obrigado aos membros do canal por apoiarem o conteúdo, e eu vejo vocês no próximo vídeo.